elucidar bastante coisa que é importante no nosso mundo aqui de empreendedorismo. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Alice, me deram essa oportunidade. E o interessante é que o enfoque aqui da nossa apresentação vai ser um pouquinho diferente, eu acho que as coisas é, acabam se complementando. Vou falar um pouquinho sobre mim, sou professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo e fui parcialmente para a Alice para fazer um novo desafio, já faz um ano, para cuidar justamente de protocolos e lógicas de saúde num sistema tão inovador, num sistema tão diferente e diferenciado, que é o que a Alice se propõe. Então, o objetivo aqui principal dessa minha apresentação é tentar mostrar tudo que a gente está desenvolvendo na Alice e o que a gente imagina que é entregar saúde, tornar o mundo mais saudável, com a visão da Alice, sempre pensando em colocar a tecnologia como um grande aliado para o nosso desenvolvimento. Então, essa aula é sobre empreendedorismo, inovação e inteligência na Alice. E o objetivo sempre, quando a gente faz aqui na Alice, é sempre tornar o mundo mais saudável. Então, todas as nossas reuniões, em qualquer nível, a gente sempre pensa e começa a reunião fazendo nisso. Então, todos nós, dentro da Alice, temos esse propósito de tornar o mundo mais saudável. Então, vou falar um pouquinho geral de como funciona a Alice e o que a Alice faz de diferente do que existe no mercado, quais são as ferramentas tecnológicas que a gente desenvolve, né? A gente está em constante desenvolvimento de novas tecnologias, e com isso eu quero ilustrar para vocês como é feita a jornada dos nossos membros. Então, a gente não chama os nossos clientes, né, de pacientes ou de clientes, a gente usa o termo membro porque a gente quer ser um gestor de saúde, a gente quer cuidar da saúde deles como um todo, e saúde a gente pensa principalmente em promoção e prevenção. Então, a gente quer ter a oportunidade e que as pessoas confiem na gente, que a gente gere promoção e prevenção de saúde antes da gente pensar na doença propriamente dita. Isso já é, para quem é da saúde, um desafio, né? Porque a gente vive, né? A gente teve uma educação em saúde que basicamente privilegiava a doença em detrimento da prevenção, de promoção e prevenção de saúde, e a Alice tem como um dos seus pilares de inovação é justamente pensar em promoção e prevenção como o alicerce, como a base de tudo. E, por fim, como a gente está falando aqui em empreender, né, como a estrutura da Alice, baseada no digital, pode ser escalável e, com isso, ser uma empresa perene. Então, qual que é o nosso sonho? Né? O nosso sonho é criar um sistema novo de saúde no Brasil, que tenha enfoque nas pessoas, um grande alicerce em tecnologia, com o objetivo primário de coordenar cuidado sem desperdício. A gente não é um plano de saúde, a gente diz que a gente é uma gestora de saúde. Então, além da gente cuidar dos nossos membros quando eles estão de fato doentes, a gente quer ajudar as pessoas a viverem mais e com melhor qualidade. E com isso a gente acredita, com essa eficiência, a gente expande o acesso à saúde de qualidade, aumentando a oferta de produtos acessíveis e, por fim, que melhoram os desfechos de saúde. Então, como é que funciona? Esse nosso organograma aqui que eu mostro para vocês do lado esquerdo, mostra que a gente tem no centro, né, no centro dos círculos, esses círculos concêntricos, a gente tem no centro do círculo a pessoa, né, o nosso membro. E esse nosso membro, ele apresenta diversas possibilidades de acesso ao sistema de saúde, ao sistema da Alice. Então, ele pode acessar o sistema por meio de um sistema digital que funciona 24 horas por dia, que chama Alice Agora, em que o membro, por via digital, seja por um chat, seja por uma videochamada, tem acesso a um médico e a um enfermeiro que está disponível 24/7, e aí é nesse momento que começa a dinâmica da nossa coordenação de cuidado.
Então, aqui a gente permite que nosso membro peça a opinião, né, peça a assistência de um profissional da saúde da Alice antes, por exemplo, de ir a um pronto atendimento. Isso faz, primeiro, que a gente tenha uma visibilidade maior do que está acontecendo com o nosso membro em tempo real e permite que, junto com o membro, a gente consiga disponibilizar o melhor recurso para aquele momento. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem um membro que apresenta uma queixa pontual, uma queixa que pode ser facilmente pode ser resolvida por uma ação em telemedicina, né, em um teleatendimento, e aí a gente evita, por exemplo, que esse membro vá a um pronto atendimento físico, e assim a gente consegue uma coordenação de cuidado bastante efetiva. Em um outro cenário, por exemplo, a gente precisa que esse membro visite um especialista. Isso, por exemplo, faz com que a gente encaminhe, por meio do Alice Agora, para uma consulta com um especialista. O enfermeiro, né, do nosso sistema, ele funciona aqui como um grande facilitador e ele permite, por exemplo, que haja uma referência ao especialista, um encaminhamento ao especialista que seja bastante assertivo e que enderece as queixas que o nosso membro se queixou no momento do atendimento inicial. Para que isso funcione bem, a gente tem já nessa segunda camada de complexidade o que a gente chama de time de saúde. O time de saúde, basicamente, leva em consideração os preceitos de atenção primária em saúde. Então, geralmente é alicerçado por um enfermeiro de família, por um médico de família, e ele tem uma carteira de membros que ele cuida, e ele consegue desfechos por meio dos nossos aplicativos e consegue ver o status de saúde de sua carteira e endereçar eventos de saúde que precisam de cuidado, tanto relacionado à promoção e prevenção, como relacionados a uma doença propriamente dita. O nosso time de saúde ele é composto por um médico generalista, por um enfermeiro, um nutricionista e um preparador físico. Então, aqui a gente já consegue mostrar para vocês a nossa preocupação em fazer com que o nosso membro se alimente bem, ele saia do sedentarismo, e isso com um time de saúde bastante coeso e com diversas ações que a gente chama de jornadas, que permite que o nosso membro consuma informações de saúde curadas pelo nosso time, e com isso que ele melhore e que ele seja mais saudável. O nosso time de saúde está sempre disponível primariamente pelo aplicativo da Alice, mas existe a possibilidade de uma consulta presencial, e existe diversas ações de ensinamento, de engajamento, para que eles melhorem seus hábitos e fiquem mais saudáveis. Então, como, por exemplo, a gente tem diversas ações para tirar membros do sedentarismo, ou aquele membro que quer correr sua primeira corrida, ou aquele membro que quer melhorar sua alimentação. Existem diversos programas dentro da Alice que permitem que o membro se engaje e melhore a sua saúde. Por fim, a gente tem uma coordenação de cuidado com bons especialistas, hospitais e laboratórios que são utilizados conforme o necessário. A gente tem um sistema de saúde, né, próprio da Alice, e que tudo isso é baseado em aplicativo e com forte base em coleta de dados. Então, com isso, a gente tem um sistema de apoio à decisão de saúde, que é baseado em protocolos, e esses protocolos, por sua vez, são baseados em evidências. Então, um dos grandes méritos nossos da Alice é que a gente tem os nossos próprios protocolos, que foram criados, primeiro, pensando no ecossistema da Alice, de como a Alice funciona, e segundo, que eles são todos baseados em evidências e baseados nas melhores atividades de saúde possíveis. Com isso, a gente permite que a gente tenha uma gestão das atividades e uma comunicação entre os times da Alice, fazendo uma coordenação de cuidado bastante coesa e com diminuição de desperdício de recursos.
E, por fim, essa integração de dados com o prontuário da Alice permite que nosso time de saúde tenha uma total visibilidade do que está acontecendo para um membro que entra no nosso sistema. E quais são as nossas métricas, né? O que a gente tem do ponto de vista de crescimento? Hoje em dia, nós estamos com mais de 9 mil membros, um crescimento mensal de aproximadamente 21%. A gente tem méritos de que a gente mede desfechos, né? Então, desfechos relacionados à satisfação, NPS e CSAT bastante altos, e mostrando a satisfação dos nossos membros em relação à nossa coordenação de cuidado. E o que vai servir para a gente como uma bússola, né? Uma bússola sobre como a gente está entregando saúde para os nossos membros por meio de Patient Reported Outcomes. Então, por exemplo, a gente mede qualidade de vida por meio do Eurocall. Então, 78% dos nossos membros relatam melhora da qualidade de vida após a entrada na Alice. E para aqueles membros que, por exemplo, apresentam algum problema de saúde mental, como, por exemplo, depressão, 81% deles melhoraram o seu status de saúde mental depois que eles entraram para a Alice. Isso é algo bastante satisfatório e nos dá a satisfação de entender que o nosso sistema, que mescla atividades em que o membro ele é responsável pelo seu autocuidado, e ele checa essas informações por meio do seu aplicativo na Alice, isso nos dá a segurança de que nós estamos indo para o caminho correto. Além disso, sempre com o objetivo de reduzir desperdícios e ter a visibilidade de onde está o nosso membro em relação à sua saúde, a gente tem 97 de todos os eventos de saúde coordenados pelo time de saúde, e 85% de resolutividade em atendimentos digitais. Então, se a gente imaginar naquele cenário em que o membro pega o seu aplicativo com uma queixa de saúde, 85% de todas as queixas a gente consegue desenvolver num cenário de digital only. E qual que é a nossa visão, né? Qual é a visão da Alice? A gente tem um aplicativo que permite que as pessoas contratem de maneira rápida e flexível o que ela precisa e qual é a demanda de saúde que ela tem. O aplicativo e a forma como a gente gerencia isso promove uma user experience bastante boa para o profissional de saúde. Então, tanto os médicos, psicólogos, fisioterapeutas que trabalham para a Alice, eles se sentem parte de um sistema coeso e são bastante satisfeitos em relação a isso. A gente desenvolve diversos protocolos baseados em evidências que são integrados e que apresentam desfechos que são mensuráveis no curto, no médio e no longo prazo. Com isso, a gente consegue automatizar processos. Por exemplo, se o nosso membro, por meio do aplicativo, ele responde um questionário que mede a qualidade dele de saúde mental. Isso já permite que a gente identifique um potencial problema. Ele, por exemplo, já pode entrar numa jornada ou num programa dentro da Alice para endereçar e para que ele comece uma jornada de tratamento daquela condição. Isso faz com que a gente integre dados de uma maneira bastante eficaz, sempre tendo como alicerce, aí, pensando que nós somos uma empresa de tech, e em data science e inteligência artificial. Tá bom, Vinícius, mas assim, como que de fato isso funciona na prática, né? Então, o membro contrata, né, o potencial cliente, ele contrata a Alice. A partir do momento que ele contrata ele para a gente, ele fica como um membro da Alice, e aí ele faz um onboarding, né? O onboarding, basicamente, é um sistema de perguntas em que a gente, primeiro, quer entender qual é o status de saúde dessa pessoa, basicamente, para a gente identificar janelas de promoção e prevenção de saúde e janelas em que a gente precisa endereçar um recurso, por exemplo, para o tratamento de uma doença. Então, se é um membro que, por exemplo, é diabético, é um membro que é hipertenso, que está descontrolado, a gente já provisiona um recurso diferente do que aquele membro que aparentemente não tem nenhum problema de saúde naquele momento para ser
para ser resolvido. A partir desse onboard, então, a gente já tem informações bastante esmiuçadas e detalhadas dos nossos membros, aí ele vai para o processo de imersão. Essa imersão, o objetivo é que ela seja, a curto prazo, 100% digital. E aí a gente tem três vertentes de cuidado, né, de promoção de saúde. Primeiro, o cuidado longitudinal, que é basicamente liderado pelos times de saúde, que lançam uma estratégia de cuidado para esse membro do ponto de vista de que ele não fique doente e de que ele cuide de suas condições crônicas não transmissíveis. O Alice Agora, que funciona como um sistema de pronto atendimento digital 24/7, e quando os membros precisam, a gente lança a mão de uma Health Community, que basicamente são os especialistas, e esses especialistas, eles são selecionados com bastante cuidado, basicamente para estarem alinhados ao nosso propósito de tornar o mundo mais saudável. Então, na prática, você conhece o seu time de saúde, que vai te acompanhar, né? Vai te acompanhar com foco de prevenção de saúde e no seu bem-estar. Com isso, a gente cria metas de saúde, por exemplo, coisas que são bastante relevantes, como, por exemplo, correr meus primeiros 10 quilômetros, perder 5 quilos ou dormir melhor. Então, a gente tem já programas bem específicos, né, que levam em consideração educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, que dão suporte para essas metas de saúde, que te ajudam também a colocar esse seu plano na prática, por meio de acompanhamento de metas, exames, auxílio, e a gente fala de touch points ou follow-ups dos nossos preparadores físicos, dos nossos nutricionistas, e sempre que a gente precisa, por exemplo, foi fazer uma corrida, torceu o pé, ou está com febre, ou foi solicitado um exame que eu não entendi o porquê, a gente tem sempre o time de saúde, a gente tem um contato direto com o time de saúde na palma da mão. Então, a gente consegue diminuir esse ato, essa distância entre os profissionais de saúde e os membros da Alice. Então, a gente tem um aplicativo que permite que o membro preencha os questionários e que a gente consiga, por exemplo, avaliar risco por meio de ferramentas como o Aerocall, o PHQ e o GAD, que são ferramentas que rastreiam doenças mentais, né, problemas de saúde mental. Isso tudo está automatizado com um prontuário, o que facilita a visibilidade do nosso time de saúde. O nosso time de saúde tem um prontuário, né, um prontuário bastante fácil de mexer e que apresenta diversas abas que mostram o que esse nosso membro e qual é o track, né, onde todas as ações que esses membros realizaram desde que eles entraram na Alice. E com isso a gente consegue lançar um plano de ação e o time de saúde fica sabendo sobre a progressão, sobre a aderência e se esse plano de saúde está sendo adequado para aquele membro naquele momento. A gente consegue, a partir daí, olhar exames que foram feitos, as consultas que foram feitas, a gente consegue resgatar um histórico de conversas com os enfermeiros gestores dos times de saúde, e com isso também, a gente também tem acesso a prontuários de outras especialidades, como especialistas da Alice, que são da Health Community, como psicólogos, fisioterapeutas. Existe uma ferramenta que é anexa ao nosso prontuário, que chama Wanda, que basicamente elenca ações de enfermagem que precisam ser feitas. Por exemplo, o membro realizou uma ressonância magnética ou foi ao psicólogo, o enfermeiro tem na Wanda a possibilidade de checar essa informação, se o membro de fato fez isso, e como ele ficou depois de um certo exame, ou até ajudar ele a interpretar um exame que foi selecionado. Existem ferramentas que ajudam a decisão dos médicos, que chama BUD. Então, o médico da Alice, do time de saúde, ou um especialista, ele tem acesso a uma ferramenta baseada em evidências que, por exemplo, permite que ele entre numa doença específica e escolha
e escolha o cenário que ele está vivendo para que ele tenha um tratamento baseado em evidências, e também o Channels, que é uma ferramenta interna, funciona como um WhatsApp interno ali entre o membro e o seu time de saúde. Aqui mostrando que a Wanda, que é essa ferramenta que os enfermeiros usam, também está integrado com o nosso Alice Agora, que é o nosso pronto atendimento 24/7. E, por fim, falar um pouquinho sobre o Score Magenta, né? Então, a gente entende que existem diversos pilares dentro da Alice, como, por exemplo, atividade física, sono, saúde mental e nutrição, que de alguma forma refletem, né? Refletem a qualidade de vida do nosso membro. Então, a gente tem um score que, de alguma forma, tem o objetivo de refletir o quanto que o nosso membro está saudável. Então, a gente mede isso a cada 3 meses, e assim, e com isso a gente consegue que o nosso membro consiga perceber o tanto que a Alice gera de valor em relação à saúde deles, por meio de colocarem eles para cuidar da saúde mental, colocarem eles para comer melhor, fazer exercício. Tudo isso com o objetivo final, né, de que esse aplicativo ali, o aplicativo da Alice, seja um grande maestro na coordenação de cuidado no médio prazo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha explicado um pouquinho aqui como funciona a Alice.